Já estamos online. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma transmissão do nosso canal, aqui no canal Pastor Sérgio Monteiro, e também com a participação especialíssima do nosso Rosh Thiago Santana. Hoje é uma data especial para nós, Hag Sameach, Rosh Santana, Hag Sameach, Hag Pesach Sameach para todos os que nos assistem, que têm ascendência judaica, que nesse dia se recordam também da libertação do Egito. Que Deus abençoe o eterno Adonai dos exércitos, abençoe a cada um de vocês. Já temos ali o Alan Winchester. Gente, talvez eu esteja tossindo um pouco. Eu vou até, em alguns momentos, deixar meu microfone no silencioso aqui, porque a coisa não está fácil, não. Rosh Thiago, pode começar aí mandando os seus abraços, os seus ois. Bom, queria mandar alguns abraços aqui, então, mandar um abraço, né, para os amigos aí da turma 63 de Teologia, para meus queridos colegas que estão sempre aí acompanhando nossas lives. Também mandar aí para os amigos aí do grupo Tanakh e Judaísmo, né, ali nós temos pessoas de várias confissões religiosas compartilhando materiais e pensamentos acadêmicos, é algo muito legal. Tem amigos dos Estados Unidos, Suíça, enfim, tem gente de tudo quanto é canto, unidos pela palavra de Deus, aí, algo bem legal. E também para os meus alunos aí de hebraico e também do curso de judaísmo também. Abraço para todos vocês. Pois bem, um abraço para todos vocês também, todos os que nos acompanham, nossos alunos que estão sempre nos questionando. Orem aí, irmãos, para que não seja coronavírus, viu? Eu estou aqui hoje, agora à noite, na verdade, porque aqui em São Paulo deu uma baixada na temperatura. Então, se me desculpem, realmente está bem chato aqui. Eu acho que eu devo ter comido alguma coisa também que ficou na laringe. E assim, mas nós vamos conseguir, vamos conseguir. Se eu não conseguir, o Rosh Thiago vai falando e a gente vai só transmitindo aqui, só transmitindo. Tá bom? Ele vai falando e a gente vai só transmitindo. O tema de hoje é Ezequiel 28 e a figura de Satanás, do adversário. Nós vamos orar nós já oramos antes aqui, eu e o Rosh Thiago já oramos antes, mas vamos orar com você também que nos acompanha. Vamos orar. Adonai dos exércitos, nosso Senhor e nosso Criador, obrigado, Pai, por esses momentos de oportunidade de aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te rogamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, que essa tosse pare e que o Senhor nos dê a melhor compreensão sobre o texto de Ezequiel. Em nome do Mashiach, do Messias. Amém. Rapaz, está difícil. Está difícil. Amanhã eu já sei que a Olga vai me dar uma bronca. Você está tossindo, não tem que fazer live quando está tossindo. Mas eu não estava tossindo até nesses momentos, né? Vou fazer o quê? Queridos, me desculpem. Realmente eu vou tentar aqui que Deus nos direcione. Vamos lá, Ezequiel 28. Tema extremamente controverso depois do advento da crítica histórica. Geralmente, os eruditos no passado, e assim, uma grande parte, a maioria dos estudiosos da igreja cristã, sempre entenderam que Ezequiel 28 estava relacionado, juntamente com Isaías 14, com a descrição da queda do querubim cobridor, da queda de Lúcifer, da transformação de Lúcifer, né? Embora o nome não apareça ali, na verdade, Lúcifer é a tradução para o latim do termo relado, que quer dizer estrela da manhã. Nós temos que a descrição conceitual que aparece ali sempre foi encontrada, vista na tradição cristã como sendo um descritivo de Satã, da queda de Satã. Quero mandar só um abraço especial para o Mauro. O Mauro é um amigo querido da Beth Beni aqui de São Paulo. Ele teve um problema de saúde. Mauro, estamos orando por você. Eu ia te ligar mais cedo, não consegui. Se Deus quiser, assim que eu terminar aqui, ou amanhã, melhor dito, que a gente vai terminar um pouco tarde, mas amanhã eu te ligo para a gente conversar um pouco também. Retornando, depois do advento da crítica histórica, e também antes, alguns questionaram antes, mas principalmente depois do advento da crítica, do advento do liberalismo teológico, a ideia do bem e do mal como sendo seres antagônicos, ela passou a ser desenfatizada. E Ezequiel caiu numa releitura, no processo de releitura. E esse processo de releitura tira completamente o aspecto sobrenatural
e entende que o texto ali simplesmente está tratando do rei de Tiro, assim como Isaías 14 está tratando do rei da Babilônia. O objetivo dessa live hoje é nós conversarmos um pouco, eu, Roxo, Thiago, sobre as evidências que nos mostram que ali está em Lide também se encontra uma referência a Satanás em muitos aspectos. A ideia aqui é fazer um estudo exegético resumido do texto. Nós não vamos fazer um estudo exegético exaustivo, porque demandaria muito mais tempo. Nós vamos tratar de ler os textos na língua portuguesa, efetivamente, para não ficar muito complicado para aqueles que estiverem ouvindo. E quando for necessário, nós vamos colocar as palavras hebraicas que demonstram aquilo que nós estivermos dizendo. Eu vou pedir, o Roxo Thiago mandou um PowerPoint muito interessante, sobre as palavras deles a esse respeito, e eu queria que você já entrasse, Roxo, já entrasse aí, e eu aproveito para tossir aqui, já entrasse aí na sua apresentação a esse respeito. Estrutura literária, nós vamos tratar um pouco de estrutura literária, estrutura contextual, e aí tocar algumas palavras, alguns indicativos de que nós temos algo muito maior ali do que apenas o rei de Tiro. Nós vamos fazer assim, Roxo, para ficar bem legal, tá? Nós são 10h40. Vamos fazer o seguinte, você tem aí 10 minutos para fazer essa apresentação inicial, suas palavras iniciais, 10 minutinhos também, depois eu retomo, a gente conversa, depois a gente faz um ping-pong, tá bom? Então, 10 minutinhos até as 10h50, fica à vontade. Deixa eu compartilhar, então, aqui o PowerPoint, que está aqui. O que é isso? Ok. Confirmem para mim aí se vocês estão todos vendo aí o PowerPoint aí. Se estão todos vendo aí o PowerPoint aí, confirmem para mim, por favor. Bom, uma introdução bem rápida ao contexto histórico do livro de Ezequiel, certo? O Ezequiel, ele é levado para o cativeiro babilônico ali em 596, 597, certo? Houve três levas, né? Nabucodonosor levou o povo ali de Judá em 3 levas para a Babilônia. A primeira em 605, ali por volta de 605, e a segunda por volta aí de 596, 597, certo? Ezequiel, ele era um sacerdote, ele perde sua esposa dentro desse contexto histórico, portanto, o conteúdo que nós vemos aqui no livro de Ezequiel, ele é um conteúdo que ele é dado para um profeta que é chamado no contexto do cativeiro babilônico. Isso é importante para nós entendermos o conteúdo do livro. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui na tela para nós este mapa, porque este mapa aqui nos ajuda você a visualizar um pouco aí as nações que estavam ali à volta de Judá e que o Deus de Israel proferiu palavras contra elas. Então, o que acontece? O contexto amplo em que Ezequiel 28 está inserido começa ali no capítulo 25 e vai até o capítulo 32. Nós temos aí as chamadas profecias contra as nações. Então, se você vai ali no capítulo 25, você vai ver profecia contra Amon, se você vai no verso 8, profecia contra Moabe, se você vai no verso 12, profecia contra Edom, no verso 15, profecias contra Filistia, e depois Tiro, e aí ele vai o capítulo 28 a Tiro, né, falando aí sobre Tiro, e retoma no capítulo 28, verso 20, falando de Sidom, depois Egito, no capítulo 29, e assim por diante, certo? Então, o que acontece? Só mostrar aqui rapidamente para vocês, ó. Judá está bem aqui, onde eu estou grifando de vermelho. Judá é aqui. E todas essas nações que são mencionadas do capítulo 25 ao capítulo 32, elas estão aqui à volta. Então, você tem Sidom sendo mencionada lá, Tiro, Damasco mais tarde, Edom, Moabe, Amon, certo? Você tem ali depois também Temã sendo mencionado, né? Opa, aconteceu aqui alguma coisa. Então, você tem essas nações aí sendo mencionadas, certo? Então, isso é para você ter uma ideia aí visual aí da região que estamos falando.
E você vai ver que é algo interessante, que essas nações elas têm em comum algo. Quando você está lendo a profecia contra essas nações, você vai ver que Deus está dizendo para elas que vai vir juízo sobre elas, porque, por exemplo, quando Judá foi para o cativeiro babilônico, porque Judá quebra a aliança e vai para o cativeiro babilônico, elas riram, zombaram e deviam ter olhado para o testemunho de Judá e ter se convertido ou ter se aproximado do Eterno, mas não, elas zombaram. E uma dessas nações que de forma altiva zomba do povo ali de Judá, do povo de Deus, certo? É Tiro. E é interessante que quando nós lemos aqui a profecia contra as nações, você tem um texto bem longo contra o rei de Tiro. Começa no capítulo 26, no verso 1, e se estende até o 28, 19. Ou seja, você tem uma longa porção das escrituras, das profecias contra as nações, se dirigindo a Tiro. Tiro era tinha um poder, vamos dizer assim, bastante significativo, tinha bastante respeito do pessoal ali da época. A forma como ela é descrita, a questão da púrpura e tudo mais, demonstra que realmente ela era uma nação aí expressiva. Não necessariamente em tamanho, mas ela era expressiva, ela tinha um determinado aí, alcance para a época. Um detalhe interessante é que quando aí nós lemos, então, sobre Tiro, você percebe do verso 1 ao verso 10, ao falar do rei de Tiro, o rei de Tiro ele é dito que ele achava ser Deus. Então, isso já demonstra bastante de como essa nação pensava. Ele achava ser Deus, ele era arrogante, ele era altivo, certo? Então, essa é a descrição do rei de Tiro, ok? Então, deixe-me avançar aqui, porque neste momento o que eu gostaria de falar com vocês é para nós delimitarmos aquilo que nós chamamos de perícope, tá? Que será o texto que nós estudaremos. O texto que nós vamos estudar, ele começa no capítulo 28, verso 11, e termina no capítulo 28, verso 19. Ele começa, então, assim: veio a minha palavra do Senhor, dizendo... Aqui nós temos uma nova perícope se iniciando. Se você olhar no 28, verso 1, diz assim: veio a minha palavra do Senhor, dizendo... Ou seja, no capítulo 28 começou uma nova perícope, terminou no verso 10 e no verso 11 começa uma nova perícope. E termina no capítulo, no verso 19, capítulo 28, verso 19, com as palavras, né? Jamais subsistirá, que é uma expressão que aparece geralmente quando se termina ali uma determinada profecia para uma daquelas nações. Então, isso é interessante. O texto que nós vamos estudar aqui, então, ele começa no verso 11 e se estende até o versículo 19. E este texto que começa no verso 11 e vai até o 19, ele tem uma estrutura literária que nós chamamos de quiasmo, certo? Ela é uma estrutura bastante comum dentro das escrituras hebraicas. Aqueles que estão acostumados com as escrituras hebraicas se deparam com bastante frequência com essa estrutura. O que acontece? Nós temos um inclusio aqui, que vai do verso 12 até o verso 13, e corresponde a aqui embaixo. Então, você tem A e A traço correspondendo. Eu não vou dar foco nisso, eu vou para aqui os outros pontos, para nós avançarmos e ganharmos tempo, e os outros pontos que são mais interessantes de nós comentarmos. Então, quando nós temos aqui B, em B nós temos o querubim da guarda ungido, e em B, aqui embaixo, nós temos o querubim da guarda. Em C, nós temos te estabeleci, e aqui, em C, te farei perecer. Em D, nós temos no Monte Santo, né? No Monte Santo de Deus, aqui que nós vamos discutir mais para frente, aqui que é uma referência ao santuário celestial, e aqui também no D, uma referência ao santuário celestial, profanado fora do monte de Deus. Em E, nós temos no brilho das pedras andavas, e em E, em meio brilho das pedras. E aí, então, perfeito era tu nos teus caminhos, né? Desde que quando foste criado, e aí, aqui no F de novo, até que se achou iniquidade em ti. Então, nós temos essa estrutura de quiasmo, o centro é aqui, F e F, certo? Então, o que acontece? Você vê que o autor, ao ele escreve algo consciente, e essa estrutura ela é significativa.
A primeira parte dessa estrutura, ela fala a respeito do anjo quando ele foi criado, antes da queda. A segunda parte, ou seja, esse aqui, ó, de A a F aqui, então nós temos o anjo antes da queda, nós temos esse querubim antes da queda. Aí, aqui, ó, de F, aqui já, de A a F, aqui na parte de baixo, nós já temos a realidade dele após a queda, após ele ser expulso. Então, você tem uma estrutura que na primeira parte ela demonstra o anjo antes da queda, ela fala desse anjo, desse querubim antes da queda, e a segunda parte ela fala dele após a queda. Eu gostaria de ler rapidamente uma citação do doutor Elias Brasil, dessa obra que é o Santuário Celestial no Antigo Testamento, onde ele faz um comentário significativo. Ele diz assim, comentando sobre a estrutura, o doutor Elias Brasil diz assim, abre aspas, páginas 255. Assim, esta estrutura destaca as duas fases da experiência do rei, querubim, caracterizadas, respectivamente, pela perfeição e corrupção, a presença do Éden, o Monte Santo de Deus e sua expulsão do mesmo. Na primeira fase, o querubim atua como um cobridor no santuário. Na segunda, ele o contamina. Então, olha só que interessante. Na primeira fase, então, o querubim, ele é aquele que ele é o cobridor ali no santuário, que nós vamos discutir com mais detalhes mais para frente. Já na segunda, ele cai por causa dessa contaminação, ele contamina o santuário. O que eu gostaria de mencionar é que é o seguinte, o capítulo 28 aí do livro de Daniel, do livro de Ezequiel, ele está no centro do livro de Ezequiel, ele está no ápice do livro de Ezequiel, e isso é muito interessante, e nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Então, basicamente, nós temos um livro, nós temos um texto sagrado escrito aí no período do cativeiro babilônico, certo? Eles já tinham ido para o cativeiro por um profeta que está no cativeiro. Esse texto, então, vai falar de nações que zombaram do povo de Deus no contexto em que eles vão para o cativeiro, e uma dessas nações é Tiro. E aí, então, nós temos o seguinte, vamos ver quantos minutos aqui eu tenho, 4 minutos ainda, dá para mim falar algo aqui. Quando nós pegamos capítulo 28, do verso 1 até o verso 10, nós temos falando ali diretamente contra o rei de Tiro, porque ele era soberbo e achava que era Deus. Eu gostaria de destacar com vocês o versículo 9 e 10, onde diz assim, dirás ainda diante daquele que te matara, eu sou Deus? Pois não passas de homem e não és Deus no poder do que te transpassa. Então aqui Deus está dizendo, olha, você vai morrer, você vai ser assassinado e você não é Deus, porque ele achava que era Deus. Verso 10. Da morte de incircuncisos morrerá, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor. Ou seja, ele vai morrer porque era o Senhor que dizia. Então, o que eu gostaria nesses minutos aqui que me resta de mencionar? Veja, o rei de Tiro é dito no verso 9 e 10, né, na verdade pega o verso 8 também, aqui a morte dele é decretada, a morte dele é decretada. E aí, já no verso 11, quando começa a nova perícope, fala de um lamento, o Roxo Sérgio Monteiro vai falar um pouco mais sobre isso, mas o profeta, ele diz assim, o Deus fala para ele, levanta um lamento contra o rei de Tiro. Só que se você olhar para os versos anteriores, parece um pouco contraditório, pois se o rei já foi decretada a morte dele, já foi morto, a cova dele já foi cavada, né? Como foi mencionado, o que quer dizer esse canto? E aí entendo eu aqui que neste canto aqui, essa porção do texto que começa no versículo 11 e vai até o versículo 19, ele já sai do rei de Tiro para falar daquele que estava por trás do rei de Tiro, que seria Satanás. E aí nós vamos dar mais detalhes disso na medida que formos avançando. É apenas uma introdução aqui para você ter uma noção geral aí do contexto aí que estamos lidando, certo? Bom, deixe-me aqui. Roxo, é com você.
Deixa-me só tirar aqui o... Muito legal, aqui. muito interessante, realmente. E aí um ponto interessante que nós podemos ir mencionando. Hein? Algumas pessoas entendem, e é fato, na verdade, não... a unidade literária do capítulo 28 do livro de Ezequiel é um fato, ninguém discorda disso. E aí, por causa disso, muitos dizem não, porque ele começa falando do rei de Tiro e ele vai terminar falando do rei de Tiro. E como o Thiago demonstrou, nós temos, na verdade, marcadores que nos demonstram a diferença de perícope, o marcador de perícope que nos mostra que até o verso 10 você tem uma perícope, do verso 11 até o 19 nós temos outra perícope, como é reconhecido por estudiosos da língua hebraica, estudiosos menos liberais, estudiosos não liberais do texto bíblico. A leitura liberal do texto bíblico, ela diz não, porque na verdade não existe sobrenatural nas escrituras. E muitos evangélicos têm comprado essa ideia, não no seu todo, mas têm comprado as conclusões dessas ideias. Em 1984, a Andrews University teve uma dissertação de doutorado do José Bertolucci, que falava sobre o filho da manhã e a queda de Satanás em Isaías 14 e Ezequiel 28, a tese de doutorado que marcou história. Ela é considerada, citada em vários outros livros que falam a esse respeito, que mostram que o autor fez uma análise sintática, uma análise exegética, estrutural do texto, demonstrando, primeiro ponto, essa análise quiástica, a estrutura quiástica, a centralidade do capítulo 28 do livro de Ezequiel, que é o marcador teológico mais importante do livro, dos marcadores teológicos mais importantes do livro. E aí você pode perceber interessante, porque Ezequiel começa com o afastamento de Deus. Deus se afasta de Jerusalém e retorna, e aí no final é Deus retornando a Jerusalém e o futuro brilhante de Jerusalém. O que acontece no meio são juízos contra as nações que estavam naquele momento. O juízo começa contra Israel e Deus agora agindo contra as nações daquele tempo. Além disso, você vai encontrar não apenas juízos contra as nações, mas juízos contra aqueles que fizeram as nações caírem, se rebelarem contra Deus, etc. E nesse contexto se insere uma mudança extremamente importante no capítulo 28, no verso 2 do capítulo 28, você vai encontrar... deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui na Bíblia Online, porque é mais simples. Vou pegar aqui. Opa! Só um minutinho. Tinha deixado tudo na ordem aqui, mas você sabe que, né? O verso 28, capítulo 28, verso 2, diz assim, ó, Ben-Adam emor lenagir tzor, ou seja, filho do homem, fala ao príncipe de Tiro, ao príncipe de Tiro, Tzor, ao Kohamar Adonai Elohenu, Ya'an Gavar Liverá. E aí ele diz assim, porquanto o teu coração, assim diz o eterno Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, El Ani, eu sou Deus, Moshav Elohim Yashveti Belev Yamim, e eu me assentarei sobre o trono de Deus no meio das muitas águas. Adam velo el, mas tu não passas de homem, mas tu és homem e não Deus. Vetiten livra kelev Elohim, mas das a ti mesmo um coração de Deus. Mas coloca, das ao teu coração como se fosse Deus. Veja, aqui eu só li esse pedaço para vocês entenderem um ponto que eu quero chegar. Veja, ele começa dizendo assim, Ben Adam emor lenagid tzor. Ele diz, verso 2, que esta palavra, que não é descrita como um lamento, isso é extremamente importante, ela é descrita como um juízo, ela é descrita como uma declaração de sentença, como uma queixa, como um riv. No hebraico nós temos modelos diferentes, como um riv. Deus está dizendo aqui, é um ko-amar, né? Ou seja, uma declaração, é para o Nagid Tzor, para o príncipe de Tiro. Entretanto, quando nós vamos lá no verso 11, nós encontramos algo interessante. No verso 11 na Bíblia em português, no verso 12 na Bíblia em hebraico, que diz assim, Ben-Adam sa-kina al-melech tzor, filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Ciro. Você percebe essa diferença? Veja só. Você tem o primeiro que não é um lamento, que é uma declaração contra
príncipe de Tiro. E esse é dirigido ao Nagid Tzor. Nagid Tzor. Nagid indica um príncipe, indica um governante, um general, alguém com autoridade, mas não o equipara ao rei. E aqui, num contexto literário, dentro de duas perícopes que estão intimamente ligadas, a existência da diferença e utilização dessas duas palavras para descrever os dois receptores da mensagem que é dada logo em seguida, ela não pode ser considerada como sendo acidental. E é por isso que nós entendemos que há uma diferença entre o primeiro receptor, aquele que é o Nagid. O Nagid, ele recebe uma declaração de sentença contra ele, dizendo que ele não é Deus, que ele é um homem, que ele pensa que tem muita sabedoria. O verso 3 vai dizer que ele era mais sábio do que Daniel, etc. De uma maneira irônica, descreve de uma maneira muito irônica aquilo que ele pensava no seu coração dizer. Veja como ele várias vezes diz levra, ou seja, no teu coração, levra, no teu coração, no teu coração. Titen levra, você dá ao teu coração, ou seja, é tudo relacionado àquilo que ele cria de si mesmo. Já a partir do verso 11, aqui já elementos mais textuais, a partir do verso 11, diz, ele repete mais uma vez aquilo que ele diz, filho do homem, levanta, né? Levanta uma quiná. Quiná é uma estrutura de lamentação no hebraico, aquilo que Talmud descrevia como sendo não é a métrica básica, mas aquele que é o tipo básico de lamentações. O livro de lamentações é composto por vários quinot, né? Vários dísticos. O que é basicamente um quiná? Eu quero explicar rapidamente aqui para você. A estrutura poética ou de prosa hebraica, ela, mesmo na prosa, ela se utiliza muitas vezes de elementos poéticos, como que nós consideramos, os estudiosos de hebraico consideramos que são aqueles elementos que marcam conceitos e nos dão o ritmo da leitura e também nos apresentam relações sintáticas, as relações esperadas e detectadas pelo autor, né, e queridas pelo autor. Então, por exemplo, quando você tem um verso que tem uma métrica 3 por 2, em hebraico, 3 palavras depois de 2 palavras, que é básico do quinal, 4 por 3, etc., você vai ter um certo balanceamento, e você pode, então, entender que onde você tem uma quebra desse, você está mudando o assunto, ou mudando o estilo de escrita, ou mudando completamente tanto o estilo quanto o assunto. Você pode mudar os dois. Não é incomum que no hebraico você tenha um mashkil, que é o modelo básico do verso. O mashkil, que é um modelo muito básico, ele tem 13 letras, geralmente 13 letras com 14 no segundo dístico, isso que a gente chama de colometria, em que os versos são balanceados, a estrutura básica do verso hebraico. 13 a 14 letras. E quando você, de repente, isso é comum nos Salmos, e de repente você muda para um quiná, você muda para um estilo que preserva a quantidade de letras, mas muda a disposição das palavras, colocando elementos 4 por 3, 3 por 2. Por quê? Porque se 4 por 3, você tem algo mais forte, em seguida algo menos forte. Ou você pode ter um 3 por 4, que geralmente é utilizado no Riv, no Riv, em que você tem uma declaração mais pausada e depois algo mais, algo mais rápido, e em seguida algo mais pausado, 3 por 4. No caso que nós temos é algo mais solene, 4, depois 3, que é algo que é mais rápido de ser descrito. Essa é a estrutura básica para você só entender, para não ficar maçante também. A gente estava conversando antes aqui que nós não queríamos dar uma aula de poesia hebraica para não ficar algo chato. Se você tiver interesse, leia esse livro do Dr. Edson Nunes, que é Poesia Hebraica Bíblica. Além disso, você pode ler Adele Berlin, o gênio da cultura da poesia bíblica. O que é isso? É importante, porque nós temos aqui uma quebra do verso 1 a 10, em que nós não encontramos a métrica do quiná, e nós vemos abaixo, então, uma lamentações. Isso junto com a repetição de várias palavras, mas para destinatários diferentes, um sendo Nagid, o outro sendo Melech, nos mostra que a partir do verso 11, nós temos uma modificação da figura para a qual a mensagem é dada. O primeiro é descrito em termos de alguém que é utilizado pelo segundo, que pensa que é alguém, mas é descrito como um Nagid. Ele é o príncipe, ele não é o rei, porque é alguém que governa sobre ele. Esses são pontos extremamente interessantes que nos auxiliam a compreender essa mudança que o Rosh Thiago disse. Além disso, e aí nós temos alguns outros aspectos. Veja só,
que nós vamos depois começar a falar mais adiante. Tá? E o verso 12 também diz que ele era cheio de sabedoria, mas descreve-o como perfeito em formosura. Ele era perfeito em sua formosura. Você não vai encontrar a descrição até o verso 10, dizendo que o príncipe de Tiro era também perfeito. Ele era entendido, ele tinha poder, mas ele conseguiu sabedoria, sabedoria no seu comércio, ele tinha poder, mas ele não é descrito como sendo perfeito. Entretanto, a partir do verso 11, do verso 12, inclusive, na parte em hebraico, diz que és o oferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Além disso, e aí nós vamos entrando, eu estou dando elementos que nos demonstram que nós temos uma mudança da figura, entre as duas figuras, ok? No verso 2, nós entendemos aqui, nós não vemos o verso 1 até o verso 10, em nenhum lugar dizendo que o rei de Tiro, o príncipe de Tiro, melhor dito, se assentava em um lugar diferente do que aquele que ele deveria estar. Ou seja, não há nenhuma menção ao Éden, entretanto, ele queria colocar o seu trono no meio dos mares, e não sobre o monte de Deus, no meio dos mares. Já no verso 12, a partir do verso 12, ao rei de Tiro, nós encontramos dizendo que ele estava no Éden, no jardim de Deus. Depois nós encontramos que ele, verso 14, que ele estava no Monte Santo de Deus, no meio de pedras afogueadas, algo que não é descrito também sobre o príncipe. Verso 15, perfeito era nos teus caminhos, mais uma vez a perfeição. A ideia do Monte Santo aqui tem a ver com a ideia do Mishkan, tem a ver com a ideia da habitação celestial, que é por isso que ela não é utilizada para o príncipe de Tiro. Ele não tentou se assentar no santuário celestial, no Monte Santo de Deus, no meio de pedras afogueadas. E se você der uma olhada nas pedras que são descritas aqui, muitas delas estão relacionadas com aspectos do santuário. E aí, a partir do verso 16, nós vemos de novo multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e então pecastes. Ou seja, ele cai do modelo de perfeição para o pecado. O pecado dele, não, muitas vezes o pessoal inverte aqui assim, ele queria ser como Deus e o seu orgulho foi aquilo que fez com que ele, sendo homem, ele acaba querendo ser Deus. O pecado dele, na verdade, foi na sua perfeição, não reconhecer a grandiosidade do poder daquele que o havia criado. E por isso ele foi lançado fora do monte de Deus. E ele era um querubim protetor. Aqui é uma divergência entre se ele era por que aqui ele é descrito como querub e não como um saraf, já que o saraf é aquele que seria na chamada angelologia que o cristão importou para o judaísmo, a angelologia em que você tem o saraf como sendo o anjo superior, abaixo apenas do arcanjo. Entretanto, na verdade, na angelologia judaica dentro da Bíblia, querub e saraf, eles são praticamente a mesma coisa, são funções diferentes, talvez, do mesmo anjo. E aí nós vamos continuando aqui se repete várias vezes a ideia de comércio, algo que é repetido apenas uma vez para o príncipe de Tiro. E aí o verso 16 fala na Revista e Corrigida, eles dizem, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de iniquidade ou de violência, como diz aqui. E ele utiliza a expressão muito interessante, que é berov rechulaterra malu torha. Ou seja, pela abundância ou grandeza, e aí vem essa expressão que é utilizada lá em cima também, no verso 2, verso 3, que é do tráfico rechular, que quer dizer tráfico, negócio, comércio, e assim ela vai se encher o teu interior, e mais uma vez repete no verso 17, e diz que ele se encheu de crime, né, do que é errado, Hamas, né, do que é o Hamas. Nós vamos mais adiante descortinar para você um significado interessante dessa palavra rechular, que pode dar uma indicação, ó, minha gata ali, estava faltando ela já, né, que não pode nos dar um indicativo mais importante ainda relacionado a algo que está há uma multiplicação no sentido de que há uma mudança do personagem, e essa mudança nos indica para
Samael para Lúcifer ou para Satanás? Tiago? Muito bem. Orochi, é interessante, né, disso daí que você mencionou, essas marcas que distinguem, porque essas marcas, elas não demonstram somente que nós temos uma outra perícope, mas que nós também temos um ser diferente. E isso mesmo teólogos críticos já têm reconhecido. Porque, por exemplo, expressões como nós temos aqui, eu vou ler só a sentença, né? Só a sentença que nos importa, no verso 13. Be'eden gan Elohim Haitá, né? Estavas no Éden, né? Jardim de Deus. Não existe nenhuma referência de que o rei de Tiro, que é falado do verso 1 até o verso 10, de que ele estava no Éden. Um que você mencionou aí muito bem é a questão de querubim. Em nenhum momento ele é chamado de querubim. Então, são elementos que, além deles nos demonstrarem que nós temos aqui uma nova perícope, que nós temos um novo texto, também eles demonstram que nós temos um ser diferente aqui. São traços que nós não temos para o rei de Tiro. Então, eu gostaria de mencionar aqui alguns traços que podem nos ajudar. Você mencionou aí, né, que ele era perfeito nos caminhos, né, tamim, usado tamim. Em nenhum momento é dito que o rei de Tiro, do verso 1 ao verso, lá do 1 ao 10, que ele era perfeito, né? Nenhum momento é dito que ele estava no Éden. No verso 14 diz, tu eras querubim da guarda ungido. Em nenhum momento é dito isso. Diz que ele permanecia no Monte Santo de Deus. Isso aqui é um ponto muito interessante que eu já vou mencionar. No verso 15 diz, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti, que foi o que eu já mencionei. No verso 16 fala que ele foi lançado, ou seja, isso é interessante, porque veja, aqui diz assim, no verso 16, nós temos fora do monte de Deus, ou seja, que ele foi lançado para fora do monte de Deus. E aí, se nós continuamos lendo, diz que ele foi lançado para onde? Para a terra, no verso 17, lancei-te por terra, ou seja, ele é lançado para a terra, ele estava no Monte Santo de Deus e ele é lançado para a terra. Isso é interessante porque em nenhum momento é dito que o rei de Tiro ele é lançado para a terra, ou seja, o texto dá a entender que esse ser ele estava fora da terra, em algum momento ele estava fora da terra e ele foi lançado para a terra. Então, o que acontece? O pessoal geralmente que defende que aqui o rei de Tiro não seria uma referência, o texto não estaria se referindo a Satanás, mas unicamente ao rei de Tiro, encontra esses problemas. E a realidade de que ele foi lançado de um lugar que não é a terra, ele foi lançado de um lugar que não é a terra para a terra, a realidade que ele é chamado de querubim e Éden de Deus. Porque essa expressão Éden de Deus é uma referência ao santuário e também é uma referência ao jardim do Éden. Veja, o primeiro santuário na Terra foi o Éden. Só que o Éden, ele era um modelo de um santuário que já existia. O Éden de Deus, o santuário que existia no céu. Na Bíblia hebraica, nós temos algumas expressões para o que nós chamamos de santuário celestial. Éden, Monte Santo, Monte da Congregação, Monte de Deus. Essas expressões na Bíblia hebraica são todas referências ao santuário celestial, à corte celestial. E o que é nos indicado aqui é que esse anjo, um dia ele esteve nessa corte, ele é lançado dela para cá. Então, veja, nós temos características no texto que vão muito além de um mero ser aqui vivo, um homem, um mortal qualquer, como era o rei de Tiro, por mais poderoso que fosse, ele não cabe dentro dessas descrições. Essas descrições vão além do humano, certo? E aí nós podemos aí, eu vou deixar o Sérgio Monteiro. Gostaria de comentar algo bem interessante aqui só. É o seguinte: nós temos
a questão aqui do Éden, né, que o Éden é mencionado e nós temos as pedras preciosas sendo mencionadas aqui. Possivelmente isso aqui está ecoando Gênesis, certo? Capítulo 2, Jardim do Éden, 2, 20, 22, lá você tem as pedras, certo? Então aqui é um eco do Éden, você tem uma linguagem de santuário, existe uma linguagem de santuário que permeia o texto, mesmo que essa linguagem profanar o santuário, profanar, de alguma forma ele profanou, e aí uma das chaves para entender aí como ele profanou é que o Orochi Sérgio Monteiro mencionou a questão do comércio, o que seria esse comércio? Será que essa palavra está bem traduzida do hebraico? Uma coisa que o Orochi Sérgio Monteiro vai poder expor para nós aí, ele já mencionou que vai expor mais para frente. Orochi, deixar você falar um pouco aí. Orochi, seu alto-falante está desligado. Seu alto-falante não, seu microfone. Legal, muito bom. E aí nós temos alguns outros indicativos interessantes aqui. Por exemplo, olha só, retomando aquela ideia do príncipe e do rei. No livro de Ezequiel, estou pegando aqui as referências, na verdade, nos profetas anteriores, nos profetas mais antigos, nos profetas anteriores, você tem essa diferença de uso do termo para príncipe, né, dos termos para príncipe, relacionados com Nagid ou Nasi, que nunca são utilizados. Na verdade, são utilizados, mas eles têm essa divergência, essa diferença de uso. No livro de Ezequiel, especificamente, por exemplo, só voltando antes um pouco, por exemplo, se você olhar a palavra Nagid, ela é utilizada geralmente para descrever nos profetas anteriores e nos livros históricos anteriores a Saul. Saul é chamado de Nagid, em 1 Samuel 9:16, em 10:1, 13:14, Davi em 2 Samuel 5:2, 6:21, 7:1, em 1 Crônicas 11:2, e outros que foram reinantes israelitas. Geralmente, quando Melech, ele é restrito a Deus. A Deus. Por exemplo, 1 Samuel 12:12, quando é necessário fazer um contraste entre os dois. E aí, no próprio texto de Ezequiel, e é interessante que no texto de Ezequiel, você vai encontrar que é o seguinte, a palavra Melech nunca é utilizada para um rei terrestre. É utilizado o termo Nasi, que é príncipe, deixa eu só tirar aqui a tela do Tiago, porque ele está na minha frente aqui do meu texto aqui. Está na minha frente. Você vai encontrar, então, como eu estava dizendo, que Ezequiel utiliza esta palavra geralmente, exceto em 1:2, para a palavra Nagid, ou a palavra Nasi, para os reinantes terrestres de Israel. E reserva a palavra Melech para seres sobrenaturais, seres sobrenaturais. Por exemplo, o próprio Deus ali em Ezequiel 20, verso 33, que diz assim, pois eu, assim tão certo como eu vivo, assim diz o Senhor, seguramente uma poderosa mão e com o braço estendido e com ira eu me lambarei, eu estarei, e como se a ira viesse sobre vocês, eu serei o vosso rei, né? Eu serei o vosso rei, Ezequiel 20, verso 33. No próprio texto de Ezequiel, há uma diferença de uso do caminho celestial para o terrestre naquelas figuras que reinam, sendo reservadas a palavra Nasi ou Nagid para aqueles que estão na terra, que reinam sobre a terra, que são reinantes na terra, e Melech para aqueles que reinam em realidades superiores, no caso Deus, com a realidade superior. Isso já nos indicaria algo que eu quero ler aqui, o que diz, por exemplo, Cameron McKay, por exemplo, no seu livro O Rei de Tiro, página 239 a 241, ela diz assim, as palavras do profeta revelam duas características, dois personagens estão separados pela largura que divide o reino natural daquele que é sobrenatural. Olha que coisa interessante. Tá? Além disso, J.S. Skinner diz o seguinte, os pontos de vista são muito diferentes nas duas sessões, versos 1 a 10 e 19 e 11 a 20. Além disso, você vai encontrar também Henry Paranuch, que diz o seguinte, que em Ezequiel, versos 1 a 19, nós encontramos
o mentor angélico e o seu peão terrestre. Olha que palavras fortes. Ou seja, os especialistas têm olhado para esse texto, os especialistas em poesia hebraica, em análise sintática, e têm demonstrado que exegeticamente existem marcadores muito importantes que nos transmitem, nos transportam do mero rei de Tiro para aquele que está por trás do rei de Tiro. Nesse caso, nós podemos identificá-lo como aquele que utiliza e manobra o rei de Tiro. E aí nós vamos saber como ele manobra o rei de Tiro. Depois eu vou trazer um pouco mais dos contrastes aqui, mas principalmente como ele manobra o rei de Tiro através da multidão dos comércios, através da multidão dos seus comércios, que gera nele o Hamas, o crime. E aí nós vamos ver, já no fechamento da nossa live de hoje, como fica extremamente claro que a personagem do versos 11 a 19 é uma personagem completamente diferente do verso 1 a 10. Roxo, Thiago? Roxo, eu acho interessante, nesse sentido, comentarmos, colocarmos aqui em paralelo, porque nós temos um texto de um profeta que veio anteriormente, que parece que está falando do mesmo ser, né? Que é Isaías, né? Então, acho interessante nós colocarmos esses textos aí, compararmos, né? Porque dentro da teologia bíblica isso daí é lícito. Então, eu gostaria de colocar aqui Isaías no capítulo... Deixa eu pegar aqui. Chapter 14. Bom, vamos lá. Isaías no capítulo 14, no verso 12 em diante. Amigos, prestem atenção como que há similaridades entre os dois textos, e aí eu vou comentando aqui, baseado também em algumas coisas que eu falei sobre Ezequiel, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olhem só que interessante, alguns elementos. Primeiro, né, no verso 12, ele cai do céu. Esse ser aqui, que está sendo descrito no verso 12, ele cai do céu. E aí é interessante por quê? Porque quando você lê lá em Ezequiel, como eu mencionei anteriormente, o rei, lá o querubim que está sendo mencionado lá no capítulo 28, do verso 11 a 19, ele também cai. Lá não especifica que ele cai do céu, mas ele cai de um local que é fora da terra, ele cai para a terra, ele é lançado para a terra. Isso é muito interessante. E é interessante uma questão que nós vamos mencionar já, essa linguagem que tem a ver com Gênesis. Vamos lá. Verso 13, ele queria subir ao monte da congregação, né? Ele assim, estabelecerei o meu trono, né? E no monte da congregação me assentarei. O monte da congregação, aqui em Isaías, essa expressão monte da congregação, é uma referência ao santuário. Ou seja, ele queria se assentar no santuário. Então, você tem mais uma ligação aqui temática com Ezequiel 28. Você tem a queda, você tem um ser que ele quer exercer um papel dentro do santuário. E esse papel aí vai colocar bastante do caráter dele, de quem ele era, né? Uma pessoa que queria ser semelhante a Deus, queria competir com Deus, né? O tronco aqui, quando diz assim, quando serei semelhante ao Altíssimo, aqui está no Ritpael, é a voz reflexiva do hebraico, dá até essa ideia de querer competir com Deus de alguma forma. O Ritpael nos dá essa possibilidade. E por que é interessante essa ideia deste ser sendo lançado para a terra? E aí fala do pó, né, também, lá em Ezequiel, deixa eu voltar aqui. Ezequiel 28. O verso 17 eu gostaria de ler. Diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura.
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplassem. Então, veja, essa ideia de ele ter sido lançado, no verso 18, você tem a ideia dele ser lançado para fora do monte, ser lançado para a terra, e aqui ele ser lançado por terra. Que quando você pega o capítulo aqui, você vê essa linguagem, Éden de Deus, o santuário, você automaticamente você também pensa naquele que rasteja no jardim do Éden, aquele que é dito que vai comer pó. Então é uma linguagem aí que nos traz à memória uma entidade caída de fato, nos traz à memória uma entidade caída. E é dito que tudo isso acontece por causa do quê? Porque ele corrompeu a sabedoria dele, né? Ele corrompe a sabedoria dele. E aí talvez isso aqui esteja nos dando detalhes que Isaías não nos deu no capítulo 14, porque Isaías diz, ele queria competir com Deus, ele queria se assentar no monte da congregação. E aqui nos diz que ele corrompeu a sabedoria dele. Isso está relacionado, certo? Gostaria de passar a palavra para o Sérgio Monteiro para ele comentar e fazer os seus comentários. Eu não sei, tá me ouvindo? Eu deixei aberto dessa vez? Estou ouvindo, sim. Tá. Eu acho que eu tinha deixado, na outra hora eu tinha deixado fechado. Eu acho extremamente interessante aí nós olharmos para algumas palavrinhas ali que nos dão essa indicação. Por exemplo, o Rostiago, ele falou a respeito do monte da congregação várias vezes, e nós encontramos um paralelo dessa questão do monte da congregação na literatura de Ugarit. Além da literatura de Ugarit, nós encontramos em vários lugares, na literatura também nos manuscritos do Mar Morto nós vamos encontrar, mas no Oriente também nas cartas de Tel Amarna, né, em vários outros lugares, nós vamos encontrar essa ideia, né, os contos sumérios, do monte em que Deus se assenta e ali você tem pedras afogueadas, etc. Por exemplo, é uma descrição que parece aproximadamente parecida em Enoque 18, 6, 9. Eu estou vendo aqui o comentário do Walter E. Eichrod no The Old Testament Library sobre Ezequiel. É muito interessante esse comentário. E ele fala aqui a respeito, por exemplo, em Enoque 18, 6 a 9, diz que a descrição de Enoque 18, 6 a 9, 23, 25, de acordo com a qual 7 montanhas de diferentes pedras preciosas aparecem ao final do firmamento celestial. As montanhas estão no firmamento celestial com pedras preciosas. Uma das quais suporta ou apoia o trono de Deus e é coberta com árvores adocicadas de doce aroma, enquanto dia e noite um fogo avassalador parece alimentar as luzes do céu. E aí ele continua descrevendo aqui o lugar de Deus, etc. E ele, olha só, e aí falando do verso 16, né, ele diz assim, a descrição do transpassar, a descrição que nós encontramos, ela é um pouco inesperada, na medida em que o comércio é aqui apresentado como a fonte da iniquidade. E aqui eu gostaria de que vocês entendessem, nós vamos voltar àquilo que eu tinha dito que iria comentar. Eu quis colocar aqui um estudioso não adventista, Walter Eichrod, um dos pais da teologia da Bíblia Hebraica, né, um dos grandes homens da teologia da Bíblia Hebraica, comentando o livro de Ezequiel, um comentário bastante rápido, mas ele diz assim, o comércio aqui parece ser a fonte da iniquidade. Nós temos duas palavras interessantes aqui, que são as palavras para iniquidade, no verso 16. A primeira delas é aquela que nós já vimos ali, que é a palavra recular. Recular é a palavra hebraica que é utilizada no verso 2 também, para comércio, para merchant, negócios, e pode muito bem descrever corretamente como Tiro era uma cidade portuária, os comércios que ela fazia através do porto, através da sua grande força comercial com as outras nações, no verso 2. Quando Nagid, Tsor, ele fazia comércio, e por causa disso ele adquiriu poder, ele adquiriu sabedoria, porque ele sabia como negociar de maneira correta. Mas é interessante que, a partir no verso 16, como é que esse mesmo aspecto pode descrever aquele que ali que está no verso 16?
E é estranho, porque no verso 16, isso que é feito não é a fonte da sabedoria, é a fonte da iniquidade. Né? É a fonte da iniquidade. E essa fonte da iniquidade não condiz, parece que é contraditório com o que acontece no capítulo, no verso 2. No verso 2, quando o recular, ele é a fonte do poder e da sabedoria, na multidão dos seus negócios, encontrar sabedoria, etc., te fortaleceste. Aqui é mais um ponto que nos mostra o contraste entre os dois personagens. Um adquire sabedoria e poder através de recular, e o outro tem recular a fonte da sua iniquidade. Aqui é interessante que, na verdade, a palavra hebraica aqui não é iniquidade. Eu vou até corrigir, não é iniquidade, que é a palavra avon, ou etc., em hebraico, mas é a palavra alav, que quer dizer injustiça. Quer dizer injustiça. E ela é utilizada nesse sentido, e ela poderia nos trazer a impressão de que aquele que é acometido por essa palavra, que é descrito como tendo essa palavra, esse sentimento, encontrou algo de certa injustiça aquilo que ele estava fazendo era injustiça. E através da paranomásia, que é um dispositivo linguístico, um dispositivo literário, né, que é um jogo de palavras, nós poderíamos ter aqui a ideia de que o que nós temos ali no céu é na figura desse segundo ser, do Meller, do Meller, né, do rei de Tiro, efetivamente é algo diferente. A palavra recular vem do verbo rachal, que quer dizer também ir de um lado para outro, ir de um lado para outro, levar algo e trazer, levar e trazer. E o que é que estava sendo levado e trazido? Eu vou citar aqui do Richard Davidson, um artigo muito legal dele, em que ele diz assim, na medida em que o substantivo recular é derivado do verbo que significa ir de um lado para outro, seja para negócios ou para fofocar, isso é interessante, ou para fofocar, parece muito provável que Ezequiel escolheu esta raríssima palavra hebraica, embora o termo mais comum no hebraico para negócio é sahar, tá? Sahar. Por que ele escolheu rachal, ou recular, em lugar de sahar? Porque ela tinha um duplo significado. É claro que o rei, eu continuo lendo aqui o que ele está dizendo, o reino histórico de Tiro, claramente, ele ia de um lado para o outro, de um lugar para o outro, para negócios entre as nações. De maneira semelhante, o reinante último de Tiro, Satanás, na montanha santa de Deus no céu, ia de um lado para o outro, não para negócios, mas para fofocar e levar palavras entre os anjos, para falar mal de Deus, para levar o seu plano diante daqueles que estavam na montanha santa de Sião. Né? Em outras palavras, os dois estavam aqui num processo de negociação, num processo de ir para um lado, de ir para o outro, de ir para um lado e para o outro. Um para negociar e adquirir poder através disso, e o outro para fofocar e adquirir poder através disso também, o poder que o Rosh Thiago descreveu anteriormente. Eu acho interessantíssimas essas diferenças. É por isso que o Rosh Thiago disse anteriormente, perguntou se essa palavra estaria bem traduzida. A palavra, ela sim, ela pode até estar bem traduzida, mas ela precisa ser entendida num modelo de um modelo em que ela representa algo mais. Ela tem aqui aquilo que muitos apologistas gostam muito de falar, que é polissemia. Né? Ela tem significado, e aqui é uma polissemia de verdade através da paranomásia, da polissemia de tradução. É porque a palavra em hebraico ela tem esses dois significados. Ir de um lado para outro em decorrência de negócios, de necessidades, ou ir de um lado para outro levando algo de uma pessoa para outra, ou algo a respeito de uma pessoa para outra pessoa. Aqui é extremamente interessante, o verso 16 nos mostra que aí ele tem a queda. Olha só, a queda é de perfeição, tamim, para aquilo que é alguém completo, cheio de Hamas, de crime. E o crime é o seu principal pecado. Né? A sua abundância, né? O verso 16 diz, pela abundância das suas recular, pela abundância, ou seja, por multiplicar-se as suas engenhosas maquinações e o seu ir de um lado para outro,
é que esta personagem que está no santuário, está no monte de Deus, como nós lemos aqui, no lugar que Deus escolheu para a sua habitação, que é cercado por pedras preciosas, de acordo com a visão de Enoque, né? Que pode ter semelhança com o livro de Ezequiel, pode ter, inclusive, influenciado o livro de Ezequiel, o livro de Enoque, melhor dito, o livro de Ezequiel influenciado o livro de Enoque. Nós encontramos aqui que este ser que andava no santuário celestial, andava no trono de Deus, próximo do trono de Deus, servindo como querubim, Heruv, uma figura tirada ali da Babilônia, tirada de vários daqueles momentos, um leão que tem uma asa que cobre ou que impede a entrada de quem não poderia entrar efetivamente, o Heruv, ele passa a querer algo mais. E o que é que ele quer de algo mais? Aquilo que o Tiago estava dizendo. Ele estava no santuário e queria aquilo que acontecia no santuário, onde ele já estava, mas ele queria participar onde ele não era permitido participar. Roxo? Está sem som? Esse ponto que você comentou, uma das coisas bem interessantes que eu acho, quando nós lemos esse texto em hebraico, essa percepção que nós temos, né? E aí é interessante que eu continuo de onde você parou e eu menciono o seguinte, no verso 18, nós temos aqui um aposto aqui que nós temos Hilalta Mikdesheira, né? Profanaste os teus santuários. E aí é interessante por quê? Porque como você explicou, né? Tem essa questão do leva e traz, e aí por causa disso ele profanaste os teus santuários. Ou seja, o santuário foi profanado por causa dessa atitude dele. Olha que interessante. É mencionado. E a tradução em português diz assim, no verso 18, vou ler para os amigos, né? Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Ou seja, né? Por causa da tua fofoca, das tuas fofocas, do teu leva e traz, tu profanaste os teus santuários. É interessante, e aí nós podemos até discutir se aqui alguns sugerem que esse teus santuários aqui, né, poderia ser lido no singular, né, e também aí poderia ser discutido a questão de ser plural, talvez se fosse plural seria uma referência tanto ao santuário celestial e também ao Éden que ele leva Adão e Eva a pecar, mas também pode ser uma referência somente ao santuário celestial quando ele peca ao fazer leva e traz e tentar ali de alguma forma conseguir com esse leva e traz tomar o posto de Deus ou pôr em dúvida Deus, né? Porque tem a ideia de fofoca, e fofoca nunca é coisa boa. Geralmente quando a gente faz fofoca dos outros é para acabar com o indivíduo, né? Então, geralmente quando você faz fofoca não é coisa boa. Então, possivelmente essa fofoca que ele estava fazendo a respeito de Deus era para denegrir a Deus, né? E isso é bastante interessante, porque isso parece que isso faz parte do caráter desse querubim, né, Roche? Você citou Richard Davidson, esse artigo do Davidson é muito interessante. Tem outro artigo do Richard Davidson que ele escreveu sobre a teologia, o centro da teologia da Bíblia hebraica, e ele menciona que Gênesis de 1 a 3 dá algumas diretrizes para discutir uma teologia da Bíblia hebraica. E entre um dos pontos que ele menciona é exatamente o caráter de Deus sendo colocado em xeque naquele diálogo ali entre Adão e entre Eva e Satanás. O caráter de Deus ele é de alguma forma colocado em xeque, né? A veracidade das palavras de Deus, né? Aquilo que Deus disse é colocado em xeque de alguma forma ali. E parece que essa é uma característica de Satanás e ele estava fazendo isso lá, né? E é interessante que quando nós seguimos lendo o texto, diz assim: eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então, é interessante essa questão dele ter profanado o santuário com essas falácias dele, esse leva e traz dele. Então, mais uma vez, o que nós vemos aqui, a confirmação é de que isso daqui não é uma referência a um simples rei, um mortal que vivia aqui na Terra. Isso vai muito além dele,
certo? Thiago, eu Pode queria só falar. comentar um pouquinho do verso 18. Eu acho que o verso 18 é extremamente interessante ali, o início dele em hebraico, que diz Merov avonecha, que é pela multidão das tuas iniquidades. E aqui fala de avon, aquilo que a gente tinha comentado, do avon, que é a iniquidade no sentido de transgressão, de desobedecer e etc. Mas logo em seguida diz assim, be'evel, né? Be'evel rechulatecha, e repete, né? E aí ele diz, pela injustiça dos teus comércios, né? Daqui você tem o construto de Avel, que está no construto, a injustiça dos comércios, dos teus comércios ou injustiça. E assim, aqui Deus diz para ele o seguinte, você transgrediu e, além de tudo, você ainda falou palavras falsas. Você, além de tudo, você foi injusto naquilo que você apresentou. Você não apenas não quis ser. E aí vem a questão do caráter dele, aquilo que eu quis interromper por causa do caráter. E o que causa a profanação do santuário? O que causa a profanação do santuário, né, dos santuários que ele acabou profanando, e aqui a palavra hebraica hilalta, né, hilalta, vem do verbo halal, que está no piel aqui, que é intensivo, né, que ele é como se significasse ferir, né, poluir. É engraçado que a mesma palavra também significa tocar flauta, né? Pode significar também tocar flauta. E no piel significa também, pode vir de outra raiz. Aí são 3 raízes em hebraico diferentes que podem significar tocar flauta. E esse é interessante, né? Ele polui o santuário porque ele transgride a lei de Deus e porque ele injustamente acusa Deus de alguma coisa. Fala a respeito daquele que habita no santuário, daquele que habita, porque o santuário aqui precisa ser igualado, e aqui é interessante que ele vai utilizar, eu penso que ele utiliza o plural aqui, porque ele fala da montanha de Deus, né, da montanha de Deus, da montanha santa e da montanha de Sião, né, da montanha onde Deus habita, etc., no sentido da santidade como da santidade da estrutura do santuário celestial, etc., mas é uma questão, sinceramente, bastante relevante nesse sentido. Embora alguns falem realmente que é o Éden, não, é porque o Éden, etc., eu não vejo que seja o Éden por uma razão. Até poderia, porque ele está vendo bem distante, mas ele não conseguiria ter contaminado o Éden ao mesmo tempo em que ele contaminou o santuário. Claro que poderia ser depois, não teria problema, não teria tanto problema. Porque aqui, na verdade, é a visão do profeta lá no futuro a respeito de quase uma visão de instantâneo do que aconteceu no passado. Mas é interessante, eu achei bastante interessante isso, que ele tem uma dupla descrição a respeito daquilo que ele faz. Ele comete avonecha, né, avon, e comete rachal, ou regular. E esse regular dele não é apenas descrito pela maldade dele, pelo problema do próprio regular, mas também porque ele é aval, ou avel, como você quiser pontuar, não tem problema. Tá? Be'evel regulatecha. É interessante nós salientarmos que, se nós formos olhar pela sintaxe do hebraico aqui, pela Massorá, né, o Hilalta, né, Mikedash, ele é um aposto para o que veio antes, né? Ele está em aposição com Be'evel, né? Ele está em aposição, ou seja, ele menciona, né, que ele profanou, que pela multiplicação do comércio dele, por causa do leva e traz dele, né, fala desse leva e traz, e aí, vírgula, né, profanaste o teu santuário, vírgula, e retoma. Seria, né, não fôssemos olhar dessa forma aí, acompanhando a sintaxe do hebraico. Não sei se você concorda comigo nesse ponto, não, mas é o que eu mas tudo aqui, bem. Não tem problema, não tem crise, não. Eu acho interessante a proposta, mas eu discordo sintaticamente aqui do hebraico. Eu acredito que, até por uma questão, até na Massorá, você vai perceber que ele tem um tifá, né? Ele tem um tarhá ou um tifá embaixo, e o tifá, há uma regrinha do Tamé Mikra, que diz assim, pelo menos esse é o pensamento dos maçoretas aqui, que quando você tem um sinal, os sinais eles apontam para aqueles que devem ser ligados. Então você tem um tifá que está apontando para a palavra anterior, que é regular tehá. E esse tifra, ele apontaria para uma construção em que ele deveria ser ligado, o hilalta deveria ser ligado conceitualmente com o regulaterra e com a expressão bevel. Mas isso aí também não tem problema, não pode ser um aposto. Eu acho que eu não me fiz entender. É porque sobre o reculat aqui tá o sofcatan em cima. Você tem o sofcatan, então seria vírgula. Aí você tem
Hilalta, e aí você tem Mikdasher, e aí você tem o Atná embaixo. Tem o Atná, então seria ponto e vírgula aqui. Eu acho que eu não me fiz entender aqui. Eu acho que No eu Mikdash não estou falando do Tipirá. Eu não colocaria a vírgula aqui no Tipirá, não. É porque vem um Sof Katan antes do Tipirá. Bom, mas vamos. Zakef Katan. Para mim, Isso. é que eu Zakef utilizo uma Katan, outra, isso. chama Zakef Katan. Então, Zakef Katan, isso. Desculpa, eu que confundi. É Zakef Katan mesmo. Eu confundi aqui pro aí você lápis. tem você tem o Zakef Katan aqui, Recholat Ra, ele não é um imperador. E aí, na verdade, ele tem um imperador antes dele, Recholat Ra. Na estrutura aqui você tem eu nunca me lembro o nome desse. Prévia? Não, é que eu tenho que cantar para poder lembrar na ordem, né? Shnei Palestin aqui, né? Evel, aí Rehulat Ha, ou seja, está no construto essa expressão, e aí você tem um Zakef Katan, e o Hilalta, ele tem um Tifra que aponta para que você deve ler sem a vírgula. Você deve ler sem a vírgula, como sendo télico, como se fosse teleológico. Então você tem Merov avonecha be'evel rechulartecha hilalta mikdashecha. E aí sim você tem o Atnar. E aí no Atnar você quebra. Então você tem pela multidão das tuas iniquidades e pela e a injustiça pela multidão das tuas iniquidades e injustiça dos teus comércios ou da tua fofoca, profanaste o santuário. Tu profanaste o santuário, os teus santuários. Então, assim, talvez seja a mesma coisa que eu esteja falando. Eu não entenderia como um aposto aqui. Não tem diferença aqui, eu acho que... Talvez a gente esteja falando a mesma coisa de palavras diferentes. Assim, um diz, na minha visão, o que é descrito anteriormente é o que descreve as causas do que é descrito por Hilal Tamikdash Ra. É isso? Uhum. É isso mesmo? Basicamente. Tá. Então, beleza. Então, na verdade, não discorda nada, não. A gente concorda. Vocês veem, a discussão é assim mesmo. É porque acho que na hora que eu falei ali, você achou que eu estava falando por causa do Tupirá. Não, é porque geralmente quando a gente pensa no aposto, é que assim, quando eu pensei no aposto, é que assim, o aposto seria colocando a vírgula ali, na verdade, você diz, mas você teve multidão de iniquidades, você fez multidão de iniquidades, seriam 3 eventos separados sem necessariamente uma sentença de causa e efeito. Eu entendo que é a causa e efeito. A causa é descrito nas primeiras 4 palavras, nas primeiras 4 palavras, que a gente tem o Kiná aqui, primeiras 4 palavras, e aí na estrutura de Kiná você tem as duas próximas palavras, que você tem Hilalta Mikdash Ra, que casa exatamente com a estrutura de Kiná. Por que você tem um Zakef Katan ali? Você tem um Zakef Katan por causa do Kiná. Depois Tipirá e depois o Atnar. O Atnar, exatamente, para quebrar certinho, montando um Kiná bonitinho ali, né? Mas, ok. O povo não está entendendo nada aí. Nada. Eu imagino que o povo está falando assim, esses dois estão malucos. Discutir uma aqui. Vou dormir. Tanto que o povo olhou assim, ninguém comentou nada lá no chat. Ninguém comentou nada no chat. Hoje o pessoal tá... Desculpa, gente, foi culpa minha. Então, foi culpa minha também, foi nossa. Discutir Massorá. Mas se deixar, a gente discute, porque é uma delícia discutir Massorá, discutir também Mikra. Queridos, indo para o final da nossa exegese aqui, da nossa exegese curta, nós não utilizamos todos os passos da exegese, tá bom? Nós não utilizamos todos, nós apenas colocamos aqui alguns indicadores de como se faz uma exegese, de como você faz uma exegese, analisando o contexto, a definição de perícopes, prestando atenção em palavras, prestando atenção em marcadores. O que nós fizemos de contrastes aqui são marcadores. O que nós queríamos mostrar para vocês é que existem marcadores que mostram diferenças entre algumas pessoas. O professor Ferreirinha entrou ali antes, mais cedo, e disse assim, vocês não vão defender a ideia de que esse texto se refira a Satanás. Nós vamos defender porque o texto se refere a Satanás. O texto do verso 11 a 19 se refere a Satanás. O verso de 1 a 10, não. O verso de 1 a 10 se refere ao rei de Tiro histórico. Mas nós vamos defender, porque o texto é muito claro nesse sentido com esses marcadores que nós apresentamos. E a ideia, então, que nós queríamos mostrar para vocês é como fazer alguns dos passos da exegese. Nós pulamos, por exemplo, eu já vou passar a palavra para o pastor Tiago, mas eu queria deixar aqui só bem claro para você. Nós pulamos crítica textual,
porque se nós fôssemos falar de crítica textual da Bíblia hebraica aqui, nós íamos ficar a noite inteira. Tá? É maravilhoso, é fantástico, é delicioso. Nós fizemos uma pequena incursão na Massorá, no Tamé Mikra, na cantilena, nas regras sintáticas que os massoretas utilizavam. Pequena, vocês perceberam como é assim, não, esse sinal esse é um imperador, não, esse é um rei, esse é um sinal ele é um sinal de marcação de ponto e vírgula. É um duque. É um duque, etc. Obrigado, eu tinha esquecido isso. Então, o que nós temos aqui, você pode perceber que a exegese não é simples. A exegese é maravilhosa. Eu quero repetir as palavras de um amigo, o professor Euler, que é: exegese se faz no texto original. Você não precisa ler o texto original todo para fazer a exegese aqui, né, nesse momento. Mas é importantíssimo que você não tente fazer exegese somente na língua portuguesa. Você não vai conseguir. Percebe que nós, quando falamos aqui do recular, do avel e do avon, nós tivemos que recorrer à paranomásia, tivemos que recorrer à análise do texto grego, do texto hebraico, desculpa, do texto. Quando eu falo o nome do Euler, eu lembro do grego automaticamente. O texto hebraico. O que nós estamos tentando fazer, né, Roche, é trazer isso numa linguagem mais simples, uma linguagem palpável, né, uma linguagem inteligível. Porque senão nós iríamos ficar aqui falando, nós poderíamos ver, a gente lê uns textos em hebraico, mas nós poderíamos pegar o texto e ler inteiro em hebraico e a gente falar um monte, vocês não iriam entender. Tá? Vocês não iriam entender. Claro, seria muito legal para aqueles que gostam de hebraico, seria muito, muito bom, efetivamente, como para aqueles que gostam de grego também, quando se lê o texto grego inteiro. Eu tenho aqui a Bíblia inteira lida em hebraico, o Tanar todo lido em hebraico e tenho todo lido em grego também. É delicioso. Às vezes eu paro só para ler, é só para escutar. E não é somente lido. É como a gente faz nas nossas sinagogas. A gente faz cantado. E aí é maravilhoso. Mas o que nós queríamos hoje com você é mostrar, primeiro, alguns dos passos que nós reputamos como essenciais para definir o significado de um texto difícil, um texto legal. E nós queríamos lançar agora, nós estamos lançando, né, Rocha? Toda semana nós vamos estar com um texto difícil aqui, trabalhando esse texto juntamente um com o outro, talvez convidemos outra pessoa em algum outro momento também, para nós trabalharmos esse texto e ajudar você que está do outro lado a compreender e junto conosco. Faça suas perguntas sobre o tema no chat. Então eu queria, Thiago, pode falar algumas coisas aí, enquanto isso, você que quiser ir escrevendo suas perguntas sobre Ezequiel 28, sobre isso que nós falamos, você tem a oportunidade. Nós vamos ter aí 10 minutinhos para responder as perguntas, o Thiago vai falando, você vai escrevendo sobre Ezequiel 28, de 1 a 19. Pode ser de 1 a 19 sem problema, tá bom? Basicamente, né, como você estava falando aí, a questão da exegese, a nossa ideia é exatamente aqui fazer alguns vídeos utilizando os recursos exegéticos, a metodologia exegética, mas trazendo para dentro de um contexto que seja inteligível e que também fique didático, né? Senão, imagine, por exemplo, esse texto mesmo de Ezequiel, algo bem interessante, ele é um texto muito gostoso de ler, quando você pega a rima dele, é um texto bem... ele é bem gostoso, hoje eu estava lendo ele ali e tal, o texto hebraico, ele é um texto bem gostoso. Agora, é interessante, Hiroshi, né, por exemplo, se fosse mencionar desse próprio texto aqui, que ao nós lermos ele, nós percebemos que ele tem traços poéticos e, às vezes, traços de prosa, né? Então, veja, se nós fôssemos discutir a sintaxe desse texto aqui, essas complexidades linguísticas e etc., nós ficaríamos a noite inteira aqui discutindo, certo? Que isso daí entraria mesmo até na própria questão da própria sintaxe da Massorá, porque a Massorá, nos livros poéticos, na poesia, ela é usada de uma forma, tem diferença de acentuação e tudo, e na prosa tem um pouquinho de diferença aí, né? Tem encurtamento, na poesia você tem encurtamento de volatilização, tem um monte, tem sílabas que são abertas e se tornam fechadas na poesia, então é muito legal, você tem construtos, você tem algumas vezes relações de construto que não são expressas através do construto, então isso é muito interessante, e isso é legal porque te dá possibilidades de interpretação diferentes. Eu tenho um artigo que foi publicado na revista da PUC, na Reveletel, em que eu falo sobre o Salmo 82 e eu utilizo análise colométrica, em alguns casos ali uma análise, na verdade rapidamente uma análise colométrica a respeito do Salmo 82. É bem interessante isso daí, só para a gente não saindo um pouquinho do tema e voltando. Então, deixa-me fazer uma síntese rápida aqui daquilo que nós falamos, Orochi, para responder as perguntas.
Então, basicamente, amigos, aquilo que nós demonstramos aqui é que, quando nós olhamos para o texto de Ezequiel, nós percebemos que do verso 1 até o verso 10 está falando do rei de Tiro, mas do verso 11 até o verso 19, o texto passa a falar daquele que está por detrás do rei de Tiro, por aquele que está de trás dos atos maus, dos maus atos das nações e tudo mais. Por quê? Porque nós mencionamos aqui vários e vários traços, marcas, que demonstram que ali está se falando de um ser sobrenatural. As características que são dadas ali, elas vão muito além do rei de Tiro, que era um mero mortal. E aí nós entendemos aqui, então, que Satanás ele profanou o santuário por causa do leva e traz que ele fazia, e possivelmente esse leva e traz era contra Deus, ele agiu de forma errônea para com Deus, né? E por causa disso ele é lançado, no texto aqui nós identificamos que ele é lançado de algum lugar fora da terra, mas quando nós pegamos o texto paralelo, nós podemos perceber que esse lugar é o céu, e talvez pudéssemos até linkar com o que Jesus disse no Novo Testamento, quando ele diz, eu vi Satanás caindo do céu, né? Então, o que nós apresentamos aqui, basicamente, é isso. Então, nós temos aqui Satanás, nós temos aqui esse querubim que caiu do céu, porque ele mentiu, praticou fofoca, leva e traz no céu, e ele veio para a terra. E aí nós estamos disponíveis agora para responder algumas perguntas. Roxi, inclusive, enquanto o pessoal vai perguntando aqui, que não colocaram nenhuma pergunta agora de momento, mas tem uma pergunta que foi colocada aqui atrás, que eu acho interessante a gente colocar, que está aqui, ó. O Leandro de Moura Santos, ele diz assim, eu tô meio... a minha mente está cansada, eu passei o dia inteiro lendo, lendo. Eu dei uma pausinha agora à tarde, então a minha mente está meio cansada, vocês me perdoem aí, viu? Eu dei uma pausinha agora à tarde, mas eu tô desde de manhã direto lendo. Diz assim, mas esses que estavam ouvindo, aí ele vai fazer a pergunta, né? Mas esses que estavam ouvindo Ezequiel não sabiam da história da queda de Satanás? Não poderia ser somente uma comparação de quedas? Os reis caíram como Satanás? Veja, aqui não é uma comparação de quedas, Leandro. Nós não podemos, não tem como nós vermos aqui uma comparação da queda de Satanás com a queda do rei de Tiro. Você vê claramente que o texto está falando do rei de Satanás do 1 ao 10, do rei de Tiro, do rei de Tiro, e dos versos... do rei de a Tiro, minha cabeça já está assim, eu já estou desde cedo, né? Eu tomei um Dorflex aí para dar uma aliviada, e eu ainda estou meio... Mas vamos lá. Então, do verso 11 até o 19, nós temos ali, então, falando de outro ser. Então, nós não temos uma comparação, certo? Nós não temos uma comparação. Eu queria acrescentar o seguinte também. A gente não pode supor, porque nenhum texto anterior a ele, e nós não sabemos, não podemos asseverar que todos eles conheciam, naquele momento, a queda de Satanás, a queda de Lúcifer. Há que se lembrar que a tradição judaica, ela preserva, o que ela preserva, algumas tradições, não vou dizer a tradição como um todo, mas na sua angelologia, Samael, não Lúcifer, ninguém, na literatura judaica ninguém sabe quem é Lúcifer, tá? Mas a literatura judaica preserva a ideia de que ele era um funcionário de Deus. Muita literatura. O anjo da morte, ele era um funcionário, um agente de Deus, no sentido de ser aquele que trazia o juízo, o anjo do juízo, Samael, tal. E aí você tem, em algum ponto dessa história, você tem, dessa tradição, você tem sim, aí começa a ideia da queda. Você tem, lembre-se, você tem Azazel, você tem Azael, tem Lilith, tem várias tradições que vão ser citadas em Isaías, etc., que possivelmente em Isaías, Lilith vem da palavra hebraica que significa noite, né? Mas as ideias que podem estar relacionadas com a demonologia judaica. Ela é muito pouco sistematizada,
para você poder dizer, não, eles sabiam da queda da maneira como nós cristãos pensamos. Não é assim. Aqui, ainda mais naquele momento. Nós estamos falando aqui, como o Rosto Thiago no início disse, nós estamos falando do período do cativeiro babilônico. Nós estamos falando lá de 500 e pouco, 600 a.C. Tá? Então, nós não podemos querer que a angelologia judaica que nós encontramos no manuscrito do Mar Morto, ou nós vamos encontrar até mesmo já depois nos livros de crônicas, que são livros já posteriores da época de Esdras, provavelmente, e do Novo Testamento, seja aquela que eles tinham nesse período aqui, tá, Leandro? Então, nós não podemos entender dessa maneira. Não há como a gente pensar que eles já sabiam da queda de Satanás, como foi descrita por Cristo, como foi descrita até nos manuscritos do Mar Morto, a queda do adversário. É possível que eles passem a ter essa visão, essa ideia, a partir da leitura do livro de Isaías, do profeta Isaías, e do profeta Ezequiel posteriormente, entendendo aqui como nós estamos dizendo, a queda de Tiro, e eles mesmos percebendo que existe um shift, uma alteração de perspectiva a partir do verso 19. E aí eles entendem que é alguém que está por trás. Tá bom? Oi. É interessante nesse sentido que você mencionou aí, porque tem uma pergunta aqui que dá para nós colocar ela nesse contexto aí também que você falou, que é o César Duarte, ele pergunta assim, há uma conexão com Daniel 10, ou seja, existe aí uma conexão com Daniel? Isso é interessante, essa pergunta dele, porque ambos estão... Né? Isso, porque o que acontece, o César? Essa tua pergunta ela é muito boa, porque nós pensamos assim, tanto o Ezequiel quanto o Daniel, eles estavam no cativeiro babilônico. E veja, o Ezequiel ele tem uma percepção aqui, inspirada pelo Espírito Santo, de que existem poderes que estão além daqui do humano. Existem poderes que estão além aqui do humano. E Daniel 10 vai nos apresentar exatamente isso. É a ideia que... Deixa eu só colocar um aspecto aqui também, é que não apenas estão além do poder humano, mas que utilizam os governantes humanos e que são aqueles que determinam efetivamente até seus movimentos de ação políticos, de negócio e coisas semelhantes, como nós vamos ver aqui em Ezequiel e em Daniel 10 também, na batalha do rei da Pérsia, do rei da Grécia, tal, etc. Muito interessante. O que ele colocou aqui, Rocha, é interessante porque ele nos abre algumas janelas, algumas coisas para nós mencionarmos. Então, eu gostaria de mencionar o seguinte, quando nós pegamos Daniel 10 e nós olhamos aqui do verso 1 aqui até o verso 6, Daniel ele tem uma visão do Cristo ressurreto, do Cristo ressurreto, não, desculpa, eu estou confundindo com Apocalipse, capítulo 1. Mas ele tem uma visão de Cristo aqui, ele tem uma visão de Cristo, né? Ele vê... Oi? Pré-encarnado. Isso, pré-encarnado. E se você pega João lá no Apocalipse, no capítulo 1, a linguagem com que João descreve o Cristo ressurreto, ela é muito similar aqui a que Daniel usa. Agora, o que eu gostaria de colocar é o seguinte, veja, Daniel e seus amigos e o restante de seu povo está no cativeiro e o povo deveria, o povo voltou, parte do povo voltou para Jerusalém para reconstruir a cidade. E aí o que acontece? Estava tudo parado. E também, mesmo antes deles ir, também houve um empecilho para eles ir, porque Daniel começa, olha, o capítulo 9, né? O Daniel, e aí? Vamos ou não vamos? Vamos voltar ou não vamos? E o capítulo 10, ele vem para nos demonstrar que existia uma força espiritual, claro, existem muitas outras coisas no capítulo 10, eu estou comentando aqui diretamente com o contexto aqui que nós estamos falando, né? Então, o capítulo 10, ele nos mostra, que ele vem a nos mostrar que existia uma força espiritual por detrás desses empecilhos, seja para eles voltarem, ou seja para eles reconstruírem o templo lá de novo. E isso fica muito claro lá em Zacarias. Lá em Zacarias, capítulo 3, você tem a mesma ideia. Satanás se opondo, né? Você tem Josué diante do trono, e você tem Satanás se opondo, e você tem o anjo do Senhor lá defendendo Josué.
E é interessante porque aqui quem defende o povo é Miguel, lá quem defende é o anjo do Senhor. E a tradição judaica vai dizer que tanto Miguel e o anjo do Senhor são o mesmo ser. São o mesmo ser aí. Não toda a tradição judaica, mas você tem vários intérpretes judeus que você vai ver que hora que eles colocam o anjo do Senhor como sendo Miguel e hora Miguel como sendo o anjo do Senhor. Rashi faz isso e outros. Tá? E Biesdra, enfim. O que eu gostaria de destacar é o seguinte: você tem Ezequiel é um texto do exílio, Daniel é um texto do exílio e Zacarias é um texto pós-exílio. Esses três textos, eles têm algo em comum. Eles nos demonstram que existe uma força maligna se valendo de poderosos humanos, se valendo de humanos que não servem a Deus necessariamente para se opor ao povo de Deus, para que os planos de Deus não sejam concluídos. E Daniel chama isso de grande conflito. Tá? No capítulo 10 aqui, no verso 1 e 2 aqui, ele vai falar que isso daí é um grande conflito. Então é interessante que qual é a ideia do grande conflito que nós temos em Daniel 10, e é que você tem forças que estão para além deste mundo, no sentido que são forças espirituais, sobrenaturais, que elas interferem para que o desejo de Deus não se cumpra. E aí é necessário que uma força também espiritual, sobrenatural, se opõe a essa força. Aqui, neste caso, foi Miguel que se opôs ao príncipe da Pérsia, em Daniel 10. E o príncipe da Pérsia que entendemos que é uma referência a Satanás. Eu, particularmente, entendo isso. E lá, em Zacarias 3, você vê claramente que você tem o anjo do Senhor se opondo a Satanás. E aqui, no texto que nós estamos estudando, Ezequiel 28, você vê que Deus ele fala de forma incisiva, aqui com uma linguagem de juízo, a respeito de Satanás. E é interessante porque se você pega do capítulo 1 até o capítulo 10 ali, 11 de Ezequiel, você tem uma linguagem de santuário, de juízo. Depois do capítulo 40, do capítulo 37 em diante, 38, você tem as nações, os juízos, e o capítulo 28 ele vai ficar aí no centro. E é interessante que o capítulo 28, quando estando no centro, ele traz essa ideia de que existe uma entidade espiritual. Ele está falando de juízo contra as nações, mas se entende que existe algo por detrás das nações, especificamente aqui falando do rei de Tiro. Então, essa é uma realidade que nós podemos compreender aqui nesses livros desses profetas que são pós-exílicos. Roxi, o teu microfone está mudo. Está mudo ainda. Está mudo. Acho que eu também já estou cansado. Retomei aqui, fiquei até bastante tempo escrevendo a minha dissertação de doutorado essa madrugada, uma parte da madrugada. E esses dias aí está bastante... Eu preciso terminar de escrever uma parte dela. Deixa eu pegar umas perguntas aqui, algumas poucas perguntas, mas eu achei interessante essa pergunta também. Primeiro, assim, o Aldair Passos diz: Pastor Tiago, Pastor Sérgio, na tradução à Revista Corrigida, no versículo 13, as obras dos teus tambores e dos teus pífaros. Seria verdade que Lúcifer era maestro do coro celestial ou não? Nós temos essa ideia de que ele era realmente o maestro dos coros celestiais, mas a sintaxe do hebraico, na verdade, diz que ele era o cara que fazia, né? Que fazia os tamborins e aí pífaros aqui é uma expressão que tem a ver com um cano, tem a ver com um cano, mas a ideia ali é um termo técnico utilizado no hebraico, né? Um termo técnico utilizado para obra de joalheiro, tá? Para joalheiro. O termo hebraico diz assim: Melechet tuperra u nekaveira bar. Tá? Então, assim, na verdade, tuperra vem de tof, que é tamborim, né? A palavra tof, que é tamborim. E depois você tem a palavra nekev, que quer dizer, e isso é muito conjectural, porque nós não temos essa palavra, não se tem certeza a respeito do que significava, mas se sabe que geralmente ela aparece no contexto de um joalheiro, tá? No contexto de um joalheiro. Então não dá para saber se aqui fala de instrumentos musicais no sentido, a segunda palavra, tá? Se é instrumentos musicais.
De qualquer maneira, seria dizer que ele era o maestro, nós podemos dizer, sem problema, pelo menos de que ele mexia com música, se ele era o fabricante dos instrumentos celestiais, por exemplo, melechet, quer dizer obra, né? Quer dizer, a palavra que é a ocupação, o trabalho das tuas mãos, era o tamborim, e esse outro que é o nekev, que a gente não sabe exatamente o que é, mas tem a ver com joalheiro, com a obra de um joalheiro. Tá? Então, dá para falar? Dá. É possível? É, mas nós não podemos bater o martelo, exegeticamente não poderíamos bater o martelo. Tá? Deixa eu ver um outro lugar. Tem um outro também que eu tinha visto aqui, bastante interessante. Márcio, na verdade, assim, tambor está lá no hebraico, é tamborim, tá? Mas, e assim, que ele não é tambor efetivamente, mas na verdade, tof é tudo que seja de percussão. Não dá para você entender qual o instrumento especificamente se traduz. Geralmente, quando o pessoal traduz assim, é o tamborim, aquele pequenininho e tal, mas a ideia é que tof se refere a tudo que é de percussão. O fato é que não entender que ele não era para o céu, meu irmão, não dá para a gente. Ele foi feito lá. Tá? Óbvio que aqui na Terra o pessoal não sabe tocar e acaba bagunçando os cultos também, querendo fazer samba e carnaval dentro da igreja. Tá? Tem uma coisa interessante aqui que o Paulo Henrique pergunta, para a gente terminar, já são 00:10, quando ele cita Daniel, a qual Daniel se refere o profeta? Não tem a ver com a ideia de Satanás, essas coisas, mas eu achei interessante. Daniel não, Paulo, tradicionalmente, nós se tem visto que ali é uma referência a Daniel. Tá? A Daniel, ele aparece em 3 versos do livro de Ezequiel, tá? E se referiria a Daniel. Eu vou chocar vocês, talvez, dizendo que eu, particularmente, não creio muito que seja Daniel. Tá? Eu creio que esteja relacionado a Danel, que era um rei sábio mencionado em Ugarit, no épico de Achat. Tá? No épico de Achat. E ele é dito lá no épico de Achat, né, que ele dizia o seguinte, que ele julgava a causa da justiça, da viúva, e ele também estava no lugar daqueles que não tinham pais, sendo um homem muito justo e sábio, descrito assim lá no épico de Achat. Tá bom? E essa ideia parece um pouco mais próxima, porque no Daniel, ele é citado como o sogro de Enoque nos livros do livro dos Jubileus também. E por ser o sogro de Enoque, ele é considerado como uma pessoa muito justa e etc. Esse Daniel, possivelmente uma relação entre Daniel de Achat e da tradição judaica também. Ou seja, ele é conhecido na tradição judaica. Obviamente que poderia ser aquilo que a gente chama de escrita defectiva em hebraico, porque Daniel, que vocês veem no texto de vocês, não tem o Yod lá no texto de Ezequiel 20, nos textos de Ezequiel 14:14, 14:20, 28, verso 3. Ele sempre aparece sem o Yod. E aí, o pessoal disse, na verdade, deveria ser pontuado com um Hirek, né? Só o pontinho embaixo, dizendo que deveria ser lido como Daniel. É possível, eu reconheço, é possível. Você tem vários exemplos de escrita plena e escrita defectiva, por exemplo, o próprio nome de Davi pode ser escrito algumas vezes com o Yod, ou sem o Yod, ou seja, um Hirek Gadol, um Hirek Katan, e isso seria possível, mas eu particularmente entendo que pelo fato dele ser citado junto com Noé e Jó, ele está sendo citado ali como homens representantes de um passado de justiça e sabedoria na época deles, lá na época deles, de Nó, eu já estou com sono também, de Noa, de Danel e de Iov. Essa é minha visão. Estou aberto para estar errado e para que as pessoas digam que não é verdade, não há problema nenhum. Por quê? Porque, além de ser impossível de determinar, é impossível determinar se é Daniel ou se é Danel, você não vai afetar o texto, não vai afetar a compreensão do texto, tá? De nenhum desses textos. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Tem um ponto interessante aqui que o Wagner perguntou. Então, Hassatan, né? A Hassatan aqui, tá, Wagner? Só é com H. Usou o mesmo, ou pode colocar só Satã mesmo, usou o mesmo método no céu e no Éden, que aí ele diz logo em seguida, Lashon Hará. Eu acredito que seja uma pergunta. Lashon Hará? Pode falar, seu microfone está mudo.
Roche, pode responder. Não, eu ia fazer uma aplicação rápida aqui, ia fechar e ia concluir, mas pode Tá. responder, se você quiser Então, responder. é rapidinho assim. Na verdade, eu achei bastante interessante o seu comentário, porque é exatamente isso. O meio que ele faz é sempre dizer que aquilo que Deus disse é errado. Ou seja, ele continua a vel regular. Estou cansado. Evel regulatcha, tá? Que eu não consegui pronunciar a palavra dessa em hebraica porque eu estou cansado ou desaprendi hebraico, né? Então, assim, nós realmente temos essa ideia de que ele estava ali utilizando o mesmo esquema também. Que ele ficava em cima da tampa do propiciatório, não, né, bro? O propiciatório tem a ver com o posterior, né? O próprio Wagner pergunta. O propiciatório tem a ver com a tampa que representava Jesus Cristo cobrindo os nossos pecados, a lei de Deus, etc. O Messias. Então, não, ela é uma tampa que existe na Terra. Não é. Tá bom? Eu vou pedir ao Rosto Thiago para fazer a aplicação homilética de hoje, nos chamando para uma reflexão e em seguida já orar. Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam até aqui, vocês que entraram, que saíram, que vão ver depois, falaram, está demorando, vou ver depois. Rosto Thiago, as palavras e a oração final estão contigo. Bom, amigos, basicamente o que eu gostaria de convidar vocês a refletirem e nós pensarmos para a nossa vida prática é que o texto de Ezequiel ele nos demonstra de forma muito vívida que Satanás ele se vale de pessoas nesse mundo para zombar de você, que é filho dele, em um momento seu de fraqueza, em um momento seu onde você está com problemas, em um momento onde você está afastado. Mas a mão de Deus age neste sentido e ela pode te restaurar. Quando o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico, essas nações ficaram zombando deles. E Deus disse para eles: aguardem, o momento de vocês está chegando. Pois bem, o povo de Deus voltou para Jerusalém, em grande parte, foi restaurado, e muitos deles acabaram dormindo no pó da terra o dia, amanhã da ressurreição. E isso deve ser para nós algo confortante, porque por mais que nós tenhamos adversidade, que nós encontremos dificuldades nesse mundo, nós temos um Deus que é muito maior do que as nações, um Deus que é muito maior que as adversidades, e Ele está do nosso lado para nos dar força para que nós possamos vencer. E ainda que descansemos nessa terra, que dormamos o sono, ainda que dormimos o sono aí da morte, o nosso Senhor voltará, porque ele venceu na cruz do Calvário essa grande batalha espiritual, e porque ele venceu no Calvário, nós temos o direito de ressuscitar no último dia, ou aqueles que estiverem vivos por ocasião da sua volta, de receberem um corpo glorificado. Vamos orar. Bendito és tu, Senhor Deus, Rei do Universo, que nos deste a oportunidade, Pai, de estudar a tua palavra, de compreendê-la e de refletir sobre ela. Pai, que nós não sejamos alimentados unicamente cognitivamente por esta palavra, mas que também seja algo para a nossa vida prática, Pai, para uma compreensão de que existe um grande conflito, que existem forças malignas atuando para prejudicar os teus filhos, atuando para que os teus planos não sejam efetivados nessa terra. Mas tu é muito maior do que tudo isso, teu filho se entregou para nos resgatar e por tua graça temos a esperança da vida eterna. Te agradecemos por isso, Pai, em nome de teu filho amado Jesus. Amém. Teu microfone está fechado, Rush. Pois é. Amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Rosto Thiago, mais uma vez. Até a próxima live. Não se esqueçam, duas coisas. Amanhã temos o comentário da lição da Escola Sabatina com o pastor Gilberto Tais, pastor Josimar Martins e comigo aqui no meu canal também, no canal do pastor Gilberto Tais. E um último aviso, o simpósio de identidade e a apologética adventista, em decorrência da pandemia, nós não sabemos como vai estar, foi adiado, o organizador resolveu adiá-lo para o mês de setembro, tá bom? Então, assim, ele está vendo lá a melhor data, me passou hoje que foi adiado. Não se esqueçam de se inscrever.
Você agora tem mais tempo para se inscrever. O professor Tiago Santana estará conosco, Leandro Quadros, com a graça de Deus, eu e muito mais. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.